Primeiro jogo, empate no Maracanã, 1-1. Segundo jogo, empate aqui. O Baltazar, que depois jogou no Flamengo, perdeu 480 gols. O Raul estava iluminado, fechou o gol. Grande Raul Muralha, flamenguista. Sim. O Raul, Moser, Figueiredo. Era um time. Esse time também era uma sacanagem. Leandro, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Nunes e Tita. Tita, Nunes e Lico. Isso era uma seleção. Isso era uma seleção. E aí o Grêmio jogou o primeiro jogo lá, empatou, jogou o segundo aqui, jogou. Aí teve um terceiro jogo. Aí no terceiro jogo entrou o José Assis Aramengão, mas aí o Grêmio teve uma cagada. O Grêmio tinha o Wilson Tadei, que era um jogador que estava encarregado de marcar quem? Zico. E ele não marcou o Zico, e ele ficou olhando o Zico, e o Zico deu um tapa pro Nunes, e o Nunes entrou na cara do Leão, que era o goleiro do Grêmio, e botou por baixo. 1-0 Flamengo, Flamengo campeão. O Grêmio podia ter sido bicampeão brasileiro, porque 81 ganhou de São Paulo, e 82 jogou com o Flamengo. Foram 3 grandes jogos, 2 no Rio de Janeiro e 2 em Porto Alegre. E o título foi do Flamengo. Eu não esqueço daquele jogo. Imagino. A torcida, não esqueço. A torcida do Flamengo sempre muito presente aqui. Farid falou uma penca de jogador, imagina, você não vai lembrar, né? Lembrou do time do Flamengo. O técnico era assim, o auxiliar técnico era esse aqui. Do Flamengo. Flamengo, rapaz. Mas bem que aquele time do Flamengo era uma seleção. Aquele time tinha sido campeão do mundo em 81. A metade virou comentarista também, né? Metade virou comentarista. Agora, um jogo muito bom também. Vocês levam de barbado o jogo amanhã, não? Não. Ainda mais depois de domingo, assim. Acho que... Era até a minha pergunta. E tipo assim, cara, a gente ganhou do Grêmio no Maracanã, mas foi um jogo que a gente teve que suar um pouco ali, e foi muito... Eu falei, gente, a gente não pode normalizar uma vitória onde o melhor jogador do jogo é o goleiro. Sim. Tipo assim, beleza, a gente ganhou, legal, vamos comemorar e tal, mas teve bola na trave dos caras, Cara, tem um, acho que é Cuiabano. Isso. Isso. Muito bom, cara. Muito bom. Não, pode tirar o olho, pode tirar o olho. Esse menino aí, mano. Ô, mano, ele começa... Não sei, mas tira o olho. Ele começa... Cara, ele é era... muito bom. De origem, ele é lateral esquerdo. E aí, o Grêmio... De origem, ele é de Cuiabá, né? De origem, ele é de Cuiabá. Cara, e aí ele, no meio do ano, o Renato promove ele, no início do ano já promove ele ao time principal, mas no meio do ano o Renato adapta ele para uma nova função, que é aquela função que ele diz, não, lá no Maracanã... Ele jogou de lateral, lá ele jogou de lateral. Mas, ele jogou melhor pelo Grêmio como um... O Grêmio não tava com sistema de 3 zagueiros no jogo contra o Flamengo. Exato, porque daí ele tava fazendo a função do Reinaldo. Aquele talvez tenha sido o melhor jogo do Grêmio, e o Grêmio perdeu de 3-0, por incrível que pareça. É uma loucura. Seu futebol, o Grêmio foi muito bem naquele jogo. Sim, porque o jogo ficou 1-0 o jogo inteiro, e no final o Flamengo foi lá e fez 2. Exato. Mas assim, o Bruno Henrique voltou a fazer gol. Quem? Bruno Henrique. Eu acho que foi o jogo do gol do Bruno Henrique. Exatamente. Do Bruno Henrique. Aquele jogo foi emocionante. Até o Renato mesmo, né? Ficou emocionado. Sim, claro. Porque depois os jogadores no início do jogo né? foram todos abraçar ele, né? Ficaram conversando. Porque o Renato, depois o Bruno Henrique falou, te dei a mão, agora eu vou fazer um gol. Tipo assim, aquela massageada no ego do Renato. Que já gosta. Cara, como é que é? Porque isso é massa, né? O Renato teve lá em 2021 e a gente tava trocando uma ideia aqui sobre o trabalho do Renato lá. Mas como é que é essa relação dos jogadores do Flamengo hoje? E hoje, querendo ou não, o Renato, eu até hoje na coletiva estivemos presentes hoje na coletiva do Walter Kahneman e do Bruno Vini, e a gente tava lembrando lá que a espinha dorsal do time do Flamengo de hoje, com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, talvez eu esteja esquecendo, mas cara, todos esses jogadores passaram na mão do Renato. Sim. Como é que é a relação desse grupo? Porque a nossa impressão quando o Grêmio jogou lá agora foi de muito carinho do grupo do Flamengo. Os caras gostam do Renato. Os caras gostam. Eu acho que o Renato... Acho que o problema do Renato é que aqui no Grêmio ele tem uma moral absurda, ele nunca comando maior. E ele nunca é cobrado por nada. Não, no Flamengo era diferente. Sim. Tipo assim, ele chega no Flamengo debaixo de uma desconfiança. Tipo, mano, e aí? Você falou que com um time de 200 milhões você ia fazer o time virar. E aí qualquer derrota que o Flamengo tinha, qualquer jogo que jogava mal, era uma pressão absurda assim.